obras. Palavra de Jesus. Jesus conhece todas as tuas obras. E agora você dá um arrepio aqui. Não se preocupe não, Jesus só valoriza as boas. E Ele só se qualifica pelas boas obras. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti o quê? Uma só, querido. Você não precisa mais do que uma porta aberta se for Jesus. Você não precisa de duas. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Qual é a obra dessa igreja aqui? A igreja de Filadélfia. Qual é a obra dela? Sabe qual é a obra dela? Pouca força. Vamos ver de novo? Jesus diz: conheço as tuas obras. Então ele vai já falar delas. Aí antes de falar das obras da igreja, ele fala: eis que tenho colocado diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar. E aí ele diz: tens pouca força. Essa é a obra da igreja de Filadélfia. Só pouca força. Se você for ler mais para frente, você vai ver que Jesus diz: eu vou colocar você, eu vou levantar você diante daqueles que dizem que você não é. Eu vou te levantar daqueles da sinagoga de Satanás que dizem que você não é. Eu vou sustentar você, porque eles estavam enfrentando problemas, dificuldades, lutas. E a igreja olhava assim e dizia, diante de todo aquele problema, diante de toda aquela luta, a igreja dizia: nós não temos força para suportar tudo isso. É quando nós não temos força, é quando a nossa força é pequena, que Jesus vem e abre uma porta diante de você, diante de nós. E aqui ele diz: eis que eu ponho diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Agora Apocalipse 4:1. Vamos lá. É ali pertinho mesmo. Achou? Depois destas coisas, olhei, e eis, não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e eu te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. E aí João diz que imediatamente ele subiu por a porta que estava aberta no céu, uma porta aberta, e ele olhou, e de lá uma voz gritou: sobe aqui, eu te mostrarei as coisas que virão depois disso. E o verso 2, ele sobe, ele vai até o céu, e ele diz que ele vê o trono, e ele vê alguém assentado sobre o trono, e brilhava como a pedra de jaspe, e havia no trono um arco-íris como a esmeralda, e em volta do trono havia 24 anciões,
maturidade. Simboliza o conhecimento, o entendimento. E os 24 anciãos se prostravam diante do trono e colocavam diante do trono as suas coroas. Eles se curvavam perante aquele que estava perante o trono. E esse era Jesus Cristo. Esse era aquele que abre a porta para quem não fecha. Esse era aquele que, quando abre uma porta, ele diz: eu ponho a porta aberta diante de ti. E nessa noite eu quero falar sobre oportunidades. Porta aberta, irmãos, representa oportunidade. Toda vez que você encontrar uma porta aberta, é uma oportunidade para você passar. Eu tenho pregado esses tempos. Muitas vezes os nossos problemas são porque nós forçamos as portas. Nós queremos abrir portas, nós queremos fazer caminhos. E o Salmo 37 diz: entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, e o mais ele fará. Mas nós atraímos os problemas para nós quando nós começamos a querer abrir porta. Porque quando nós queremos abrir porta, nós queremos fazer novos caminhos. Toda vez que você quer abrir uma porta, é porque ali não tem caminho, você precisa fazer um caminho. Mas Jesus diz: eu ponho diante de você uma porta aberta. Então, se está aberta, é para você passar, é para você caminhar. Jesus disse: eu irei adiante de vós. Por que Deus vai na frente de você? Para abrir caminho. Quando ele chama Moisés para tirar o povo do Egito, ele diz: o Senhor irá adiante. O Senhor vai adiante. Ele vai desembaraçando os caminhos, ele vai quebrando os laços, ele vai tirando os obstáculos, e você passa pelo caminho do Senhor. Porque o Senhor vai desbravando. Se ele vai adiante, se ele vai na frente, então você não precisa fazer nada. Você só precisa seguir. Você só precisa seguir. Por isso Jesus disse: vinde após mim. Vinde depois de mim, e eu vos farei pescadores de homens. Jesus está dizendo: eu vou dar uma oportunidade para vocês. Venham depois de mim, venham após mim. Por isso, queridos, que você e eu não podemos forçar nada. Deixa acontecer. O caminho do Senhor é perfeito. O caminho do Senhor é lindo. Tudo que Deus faz é perfeito. E todas as coisas Ele faz no seu tempo. Sempre que você encontrar uma porta fechada, não tente abrir. Porque se está fechada, enquanto a porta está fechada, descanse. Não esqueça que nós somos filhos, herdeiros, amigos, mas também somos servos. E todo servo é um prisioneiro. E todo prisioneiro só sai da cela se a porta abre. Então, se a porta está fechada, descansa. Porque quando Ele abrir, aí você pode passar. Quando o Senhor abrir, aí você pode.
Bíblia fala que há tempo para todas as coisas, tempo de rir e tempo até de chorar. Tempo de nascer, mas também tem tempo de morrer. Tempo de plantar e também tempo de colher o que plantou. Salomão disse que há tempo até de destruir e tempo de construir, de edificar. Agora deixa eu dizer uma coisa, você só destrói, só tem um tempo para destruir quando você tem condição de fazer algo melhor do que é. Porque a Bíblia fala que Deus arranca para plantar algo melhor. Mateus capítulo 3:10 diz que agora está posto o machado à raiz da árvore. João capítulo 15 fala que ele poda e ele corta. Agora quando ele poda para dar mais fruto. Deus não está com a intenção de te cortar, mas com a intenção de podar. Porque toda vez que ele podar, ele vai podar para que você dê mais fruto ainda. Na casa de Paulo tem pé de uva. Então tem que podar para que a videira venha com mais frutos. Quando você corta uma árvore na sua casa, você poda, aliás, o galho, você vai perceber que novos ramos vão sair. E aquela planta vem mais viçosa, vem mais forte. Então quando o Senhor vem e Ele nos coloca em descanso nele, você precisa descansar, porque há tempo de descansar. Por isso ele diz que você tem que descansar nele. O Salmo 127 diz que o Senhor trabalha enquanto os seus amados dormem. E sabe que o Senhor está revelando hoje na palavra, ministrando agora? E dormir não é só o descanso do corpo, mas é o descanso do espírito. O Senhor dá aos seus amados enquanto eles descansam. Por isso a Bíblia fala: deleita do Senhor, descansa. Porque quando você descansa, sabe o que acontece? Se você está descansando em Jesus, se você está descansando em Deus, eu vou te falar uma coisa. Jesus disse que Deus, quando Ele curou no sábado, aí os fariseus, os religiosos, ainda hoje tem desses, que se você fazer alguma coisa no sábado, vai curar. Não mudou nada, irmãos. O tempo passou, os anos passaram, não mudou nada. Assim como foi com Jesus, continua sendo. Jesus curou no sábado e eles se alvoroçaram. E Jesus disse: sabe uma coisa? Para deixar vocês mais endemoniados ainda, o meu pai trabalha até hoje, no sábado. Jesus disse isso. Jesus falou para os fariseus: meu pai trabalha até hoje. Era um sábado e Jesus disse: meu pai está trabalhando agora. E ele disse: eu também. Agora, Deus não para de trabalhar, irmãos. Agora, Deus trabalha quando você descansa. Deus trabalha por você quando você descansa. Porque quando você trabalha, você trabalha. Mas enquanto você descansa em Deus, Deus trabalha por você. Que descanso é esse? É quando você pega o Senhor. Quando você descansa no Senhor. Então se Deus não para, se Deus não para de trabalhar, se Deus está em movimento, Ele diz na Isaías 56: os meus caminhos são mais altos do que os teus caminhos. Deus está sempre abrindo um caminho para você. Abre caminho no meio do mar, abre caminho no deserto, abre caminho em todos os lugares. Então Ele está sempre trabalhando por você. Ele está sempre abrindo caminhos, Ele está sempre indo na frente. E a Bíblia fala para você descansar em Deus.
E se Deus não para, enquanto você descansa, você está sendo levado por Deus. Eu lembro quando eu era pequeno, não era mais novo, né? O meu pai vinha da casa dos amigos deles, e aí eu fingia que estava dormindo e meu pai me carregava no colo. A mãe lembra? Eu tinha já 8 anos, 9 anos. Eu fingia que dormia. Aí meu pai me chamava lá em casa, o apelido era Lolô. Ô Lolô, acorda. Aí meu pai me botava na capunda. E ele ia carregando até em casa. Eu ia descansando, sendo carregado pelo meu pai. Vocês estão entendendo? Enquanto você descansa, o teu pai te carrega. Está te levando. Está te carregando. Te levando das águas tranquilas, ao lugar de refrigério. Então a porta aberta é uma oportunidade. Eu quero ainda ver mais um versículo em Coríntios. 1 Coríntios 16, verso 9. 1 Coríntios 16. Verso 9. Acharam? Porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu. Agora uma visão diferente aí. Uma porta ampla e promissora. Vamos pegar as versões aqui. Primeiro a pastora Patrícia. Porque uma porta ampla e promissora. Não é promissória, porque promissória é bruxa. Não entra nessa não. Porque uma porta ampla e promissora se me abriu. Alguma versão diferente da Sandra, né? Porta grande e eficaz. Porque uma porta grande e eficaz se me abriu. Bata da frente? E crescer, e há muitos adversários. Sim, não, isso nós vamos chegar depois. Só antes ali. Como é que ele cantou? Porque uma porta ampla e promissora se me abriu. Alguém diferente ali? Então olha só, aqui fala da pastora Patrícia, da Fátima, porque uma porta ampla e promissora se me abriu. Da Sandra, uma porta grande e eficaz. E na versão que eu li, diz uma porta grande e oportuna. Oportunidade, uma porta aberta. Uma porta aberta também é algo promissor. E uma porta aberta também é eficaz, tem eficiência. Então eu vou falar nessa noite sobre isso. Sobre a oportunidade, as oportunidades que o Senhor nos dá. Quando Deus abre uma porta para você, primeiro nós aprendemos que a porta não é pequena. Não desmereça a porta que o Senhor abre na porta de Deus. Porque deixa eu te falar uma coisa aqui. Tudo que Deus começa, Deus
começa com um pouco. E aí eu passo a noite inteira falando isso. Deus nunca começa com coisa grande, nunca, jamais. Ele começou só com Adão. Ele começou do nada. Hebreus 11 diz que ele fez do nada todas as coisas. Ele veio à terra. E a Bíblia diz que ele foi subindo como um renovo. Como um renovo. Sabe o que é renovo? É um brotinho só. Sabe aquele pé de milho que você planta? Que nos primeiros 7 dias só não foi nem nada. Aquele pé de melancia. Quem já plantou um pé de melancia ou de abóbora? Abóbora aqui. Primeiro só vem uma folhinha de nada. Aí depois vem mais uma pequenininha. Aí depois vem mais duas. Não, parece umas orelhonas assim já. Né? Então uns 15 dias tem que estar com 2 orelhonas assim. E daqui a pouco tem mais uma folhinha. E elas vão crescendo. Mas quem não conhece o pé de abóbora não dá nada. Esse negocinho aí, o que é isso? Depois de 6 meses, se tiver espaço, você não vê mais terra, só vê folhagem e abóboras. Estou profetizando uma maravilha. Então Deus não começa com coisas grandes, queridos. A porta que Ele abre, no momento, você pode até dizer, mas Senhor, eu esperava algo grande. Eu não canso de dar testemunho da grandeza de Deus na minha vida. Quando o Senhor nos trouxe para Indaial, Ele abriu essa porta, a floricultura para nos sustentar. Eu tinha convicção, eu sabia o que Deus ia fazer, mas a minha mãe e a Patrícia ainda não sabiam. A minha mãe propôs voltar para São Paulo e trabalhar e mandar até dinheiro para mim. Nós trabalhávamos 21 dias, irmãos. 3 semanas nós trabalhávamos para pagar o aluguel dali. Era 3 semanas para pagar aluguel e 1 semana para nós comer. Então era mais ou menos, se fosse dele de hoje, seria mais ou menos R$1.000 o aluguel. Então a gente trabalhava 3 semanas para ganhar R$750 e 1 semana para ganhar R$250 para nós vivermos. Aí a Patrícia grávida, passava os meninos vendendo picolé. E a Patrícia querendo dizer, não, meu filho, não tem nenhuma moedinha ainda, não dá para tirar, é do aluguel. Mas eu dizia, mas um dia você vai comer tanto picolé que você não vai enjoar. Nós estamos vendendo picolé daqui para uma loja, se quiser tem nada. Hoje nós vendemos picolé daqui a pouco. Só que quem viu há 24 anos atrás, já bem vindo, irmão? Quem via com 24 anos, coitado desse rapaz aí. Sábado, uma senhora falou, Geraldo, o que vocês têm é muito grande para ministrar. Há 24 anos atrás, uma vez faltou flores, e eu não queria que ficasse para ele ser embora. Eu peguei uma bicicleta emprestada, na verdade eu meio que furtei a bicicleta. E aqui atrás tinha uma casinha velha, e morava uma família. E eu peguei emprestada a bicicleta, era desse tamanhozinho. Era do menino de 8 anos. Eu peguei no carro, eu peguei essa bicicleta, fui buscar flores lá na Rosevalha. Alguém sabe onde que é a metalúrgica Pai?
Daqui lá dá 6 quilômetros. Eu peguei aquela bicicletinha e ela só rangia. E eu, Jesus, ajuda para não quebrar a bicicleta do menino, para chegar inteira. Eu ia pedaço, levantava, porque eu tinha medo da bicicleta quebrar. Eu fui atrás de um macio com 20 rosas lá, para dar para o dia inteiro. Às vezes tinha tempo que nós vendíamos uma rosa, uma rosa só. R$5 era o faturamento do dia. R$5. O meu ex-patrão de São Paulo, da floricultura que eu trabalhava, Geraldo, qualquer coisa, volta para cá. Mas eu não volto. Um dono de um hotel aqui em Dayal me propôs: olha, se você quiser, você pode trabalhar de noite no meu hotel de recepcionista, para receber as pessoas, para ajudar no salário. A minha mãe fazia coxinha, salgadinhos de madrugada, eu saía dos bares, 5 horas da manhã, irmãos, eu ia levando coxinha, de bar em bar, 5, 6 horas da manhã, para ajudar, para pagar o aluguel da floricultura. Mas eu sabia que era uma porta para o destino dela. Deixa eu falar para você de Elias. Elias falou com Deus: Senhor, eu preciso que uma porta se abra no céu, porque faz 3 anos e meio que não chove na terra. E o Senhor ouviu a oração de Elias. Aí Elias foi gerado, porque a porta se abre, irmãos. Agora quem gera é você. Elias foi gerado, a Bíblia diz que ele ficou assim, de copa, orando. 7 vezes ele orou. E as 7 vezes ele dizia para o rapaz dele: não saía da oração. Deixa eu falar para você uma coisa aqui. Você precisa ter sabedoria aqui. Quando você faz propósito de oração, Satanás vai ganhar tudo, qualquer coisa, para impedir você de orar. Porque quando você para, você rompe o ciclo. O céu se abre como uma espiral. A Via Láctea é uma espiral, Quando Deus deu as leis para Moisés, Ele deu 613 leis. Só que primeiro Ele deu 10 leis. E é o decálogo. Deca é uma palavra que significa 10. E logo significa... Alguém sabe? Palavra. Logos. Decálogos. As 10 palavras. Então Deus deu as 10 palavras, as 10 leis iniciais. E você sabe que o hebraico se lê de trás para frente. Quem sabia disso, que o hebraico se lê de trás para frente? Olha, a pastora, minha mãe. Então você lê o hebraico de trás para frente. Deus, Ele deu 10 leis. E depois Ele começou a... Agora deixa eu falar para você. Sabe quantos ossos você tem? 613 ossos o teu corpo tem. Aí sabe o que Provérbios diz, para você ficar mais feliz ainda? Que a palavra de Deus é cura até para os ossos. Por isso que o profeta Ezequiel foi levado num vale de ossos secos. E Deus disse: poderão viver esses ossos secos. E o profeta disse: tu sabe. E o Senhor disse: então profetiza, começa a usar o logos de Deus, porque os ossos vão se juntarem. E daqui a pouco o profeta começou a chamar o Espírito dos 4 ventos: vem Espírito de Deus dos 4 ventos da terra, e sopra sobre esses ossos. E quando começou a soprar, irmãos,
613 ossos saíam do canto voando e se juntavam a um, ia formando um esqueleto, e formou-se um esqueleto vivo. E daqui a pouco o profeta começou a profetizar para que viesse carne naqueles ossos, e começou a vir carne naqueles ossos. Esse é o Deus, irmãos, que tem poder de curar qualquer enfermidade que você tiver. Esse é o Deus que abre a porta da cura para você nessa noite. Uma porta ampla, não importa o tamanho da doença, Deus pode abrir uma porta. Ele é o mesmo Deus de poder. Ele começou a fazer, a dar para Moisés agora as outras 603 leis, mas ele deu de trás para frente, como uma espiral, que nem ele fez a velada, a mesma coisa. Ele fez a velada do fim para o começo. Deus nunca faz nada do começo para o fim. Deus faz do fim para o começo tudo. Tudo Deus faz do fim para o começo. Todas as coisas. Ele já fez uma obra na tua vida. Já está feito. Quando ele fez você, primeiro ele fez um plano, um projeto. E ele começou a ver você, não quando você nasceu. Porque o Salmo 139, né? Verso 15, 16, 17 fala que o Senhor me via quando ainda eu era só uma substância. Mas diz que ele viu todos os meus dias antes deles existirem. Eu não sei quantos anos você vai viver na terra, eu profetizo 100. Eu profetizo 100 anos na sua vida. Saúde. Eu profetizo que você só vai se Jesus vier antes de você ter 100. Aí você pode ir antes do 100. Mas eu quero dizer para você, queridos, que ele começa tudo de trás. Então, quando ele te viu, ele já te viu você lá. Quando ele viu você na barriga da sua mãe, ele não viu só um bebê, mas ele viu todo o seu caminho. E ele traçou um caminho. Foi ele que fez a roda no deserto, irmãos. A Bíblia diz que ele fez o povo passar pelo mar. Ele traçou um caminho no meio do mar. Ele traçou. Quando ele chegou ao povo de Israel, ele já tinha rota. Ele não chegou no meio do mar e esse povo foi lá. Sabe naquela enrascada que você para? Sabe aquela cilada, aquele problema? Sabe aquela dificuldade, aquela luta? Aí você vai de um lado para o outro, e agora? Aí o Senhor, calma, descansa. Por isso que muitas vezes você diz, o Senhor está se apressando. Não, ele sabe que vai dar volta. Ele sabe que ele fez um caminho para você, querido. Você não vai morrer, não. Você não vai ficar parado, não. Você vai avançar. Ele começou a fazer as outras 603 leis até chegar nas 10 primeiras. Ele começou como uma espiral. Porque quando começa de fora, a coisa é poderosa. Você já viu como se começa um tufão, um furacão? Por fora, só um vento, começando a girando. Vai pegando força. Dentro vai criando uma força tão grande, uma energia tão grande. Aquilo é capaz de arrancar barros, casas, tudo que tiver na frente água. E um pequeno vento é só um pequeno vento. Começa assim.
E quando vê, deu esse nome. Deus começa tudo assim. Sem alarido, sem estardalhaço. Então Elias, ele disse: eu preciso de uma porta aberta, Senhor. E ele começa a orar. 7 vezes. Ele tinha curiosidade para ver se já estava se enchendo de nuvens. Mas ele não parava de orar. Ele falava para o servo dele. Ele continuava a oração. Vai ver, dê uma olhada no céu. Ué, ele não podia olhar? Podia. Mas ele não queria cortar o que estava sendo gerado. Quando eu era menino, na fé, muitas vezes Satanás conseguiu me enganar com isso. E a primeira experiência que eu tive foi com mais 2 irmãos, Miqueias e Lucas. Nós propomos de orar uma sexta-feira de noite até o sábado pela manhã. Uma vigília, só nós 3. No porão da igreja. A igreja ficava em cima e tinha um porão embaixo. E era mais ou menos 2 horas da manhã, nós estávamos em oração ferrenha, ali buscando ao Senhor, buscando mesmo com intensidade, voltados ao Senhor, ligados totalmente no Senhor. E de repente os 3, nós ouvimos passos em cima da igreja. Pessoas caminhando em cima da igreja. E nós nos alegramos, porque nós pensamos: vem gente orar, vem mais irmãos orar. E nós